Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no Salmo número 4. Salmo número 4. Nós queremos meditar neste salmo com você. Eu quero que você venha entender ou pegar o espírito de Davi neste salmo. Salmo número 4. Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, Davi começa pedindo a Deus que ele venha responder à sua necessidade. No segundo versículo, ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então você verifica que primeiro Davi exprime a sua necessidade, o seu clamor a Deus. Logo em seguida, ele fala palavras como se não fosse ele, mas o próprio Deus. Quer dizer, ele profeticamente fala do que o Senhor sente diante dos homens, do que ele vê na terra. Ao mesmo tempo que o rei Davi manifesta uma angústia, um clamor, porque ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi estava buscando por justiça, estava clamando, estava orando, estava pedindo. Mas no versículo seguinte, já não é Davi quem fala, mas o próprio Deus que responde de uma forma diferente. Não a Davi, mas a todas as pessoas, a todos os homens. Ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Quer dizer, Deus também indignado, também aborrecido, também irado. Irado por conta de ver a humanidade tornando a glória dele em vexame, em vergonha, em humilhação. Minha amiga, meu amigo, nós vemos então que Deus manifesta sua revolta, sua indignação, sua ira contra os homens que tornam a sua glória em vexame, em vergonha. E também vemos, por outro lado, um homem de Deus que manifesta o seu clamor, a sua revolta, a sua indignação. Porque quando ele fala: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, porque ele estava na angústia, ele estava no desespero, ele estava vivendo um momento difícil na sua vida. Então, o que nós verificamos, o que nós avaliamos nesses dois versículos? O que nós verificamos? Nós verificamos o seguinte, minha amiga, meu amigo, que a revolta nada mais é do que a mais pura expressão da fé. Quando uma pessoa manifesta revolta, ela manifesta fé. Você quer ver uma coisa? Preste atenção. Você vai numa loja e compra um aparelho de televisão LED, não é?
E aí você chega em casa feliz da vida, sua família está lhe aguardando, e quando você instala aquele LED, aquela televisão, aquele aparelho de televisão, para assistir o seu programa preferido na Record, então o televisor não pega. Não pega. Não funciona. Aí o que você faz? Você fica paciente diante daquele quadro? Hein? Como é que você se sente? Eu pessoalmente, me sentiria ultrajado, me sentiria roubado, me sentiria revoltado. Por quê? Porque eu comprei, paguei, não devo nada a ninguém, mas eu não tive acesso àquilo que eu paguei, que eu comprei com sacrifício. Então eu fico revoltado, e você também fica. Todos ficamos revoltados numa situação dessa. É ou não é? Todos nós ficamos revoltados, porque o nosso sacrifício não valeu de nada. Então nós temos fé, nós temos certeza de que aquele aparelho tem que ser trocado, o dono da loja tem que nos dar um aparelho novo, funcionando em perfeito estado. Não é assim? Não é assim que acontece? Você compra um automóvel. Poxa, primeiro o automóvel, o segundo, seja lá o que for. Mas você compra um automóvel. Quando você leva para casa e vai dirigir, conduzir o seu automóvel, o que acontece? Roubaram o seu automóvel na porta de casa. Aí você vai cruzar os braços e ficar chorando? É isso que muitos crentes fazem. Eles creem em Jesus, creem na palavra de Deus, creem nas promessas de Deus, mas ficam de braços cruzados, esperando que Deus venha satisfazer as suas necessidades. Quando, na realidade, eles têm obrigação de correr atrás dos seus direitos. Correr atrás dos seus direitos da mesma forma como o povo de Israel correu atrás dos seus direitos quando se viu em aperto. Quando ele se viu em aperto, Israel clamou ao Senhor e fez oração, e fez jejum, e fez sacrifício. Enfim, ele buscou a realização dos seus sonhos por conta da sua fé nas promessas de Deus. É a mesma coisa. O carro foi roubado, você não vai ficar de braços cruzados. Imediatamente você vai na polícia, na delegacia, dá queixa que o seu carro foi roubado e você vai querer saber, vai acompanhar a que ponto vai chegar, se achar ou não o seu carro. Então, minha amiga, quando você tem o direito a alguma coisa e esse direito não é, você não toma posse dos seus direitos, imediatamente é uma revolta. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé, foi a fé de Abraão, de Isaac, de Israel, foi a fé dos heróis, dos grandes heróis do passado, foi a fé de Gideão, a fé de Moisés. Por quê? Porque tinham direito, mas não tomavam posse daquilo que lhes era prometido, que lhes fora prometido. Então, quando nós nos revoltamos, nós manifestamos a pura fé, a fé que funciona. E é aí que Deus e os anjos veem, de fato, o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu sou íntimo com Deus, se eu tenho comunhão com Ele, então eu não aceito ser fracassado, derrotado, envergonhado, crendo nas suas promessas. Não, eu vou buscar os meus direitos. Eu vou buscar os meus direitos. E eu me lembro que as minhas maiores vitórias e conquistas
foram realizadas depois de uma revolta. Uma revolta. Eu me lembro que na primeira vez que nós subimos ao Sinai, o Monte Sinai, nós subimos com os nomes de 32 pessoas que estavam nos perseguindo, nos processando, querendo a nossa destruição. Nós subimos com esses 32 nomes lá em cima no Monte Sinai. E, paulatinamente, um por um foi caindo. Um por um foi caindo. Então, cada processo foi sendo derrubado. Cada processo foi sendo vencido devidamente. Mas nós tivemos que fazer a nossa parte. Nós subimos o monte orando, mas também, além disso, nós tivemos que defender na justiça, tivemos que contratar advogados para resolver os problemas. Então, eu não fiquei esperando que as coisas fossem resolvidas automaticamente. Nem mesmo Israel fez assim no passado. Quando Deus os tirou do Egito, da escravidão egípcia, esse povo andou pelo deserto 40 anos. E andou pelo deserto 40 anos porque era um povo incrédulo. Era um povo que vivia só lamentando, reclamando. Então Deus não permitiu que aquele povo reclamador, aquele povo incrédulo, pudesse chegar à terra prometida, porque ele já tinha visto grandes sinais lá no Egito. E quando estava no deserto, eles ficaram reclamando com Moisés pela carne, pela água, pelo pão, enfim. A verdade, minha amiga, meu amigo, que os filhos dele, os filhos do povo de Israel, dos filhos de Israel, os netos de Israel, digamos assim, se é que podemos falar, eles entraram na terra prometida, mas tiveram que lutar contra os inimigos que ali haviam. Então, as promessas de Deus estão para aqueles, ou foram prometidas para aqueles que creem, isto é, aqueles que se lançam, aqueles que tomam atitudes, aqueles que se revoltam. Por isso que eu disse e repito, a revolta que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, e nessa semana agora estaremos a todo vapor, tomando posse das promessas, das respostas, nada mais é essa revolta do que uma expressão pura da fé. A mais pura expressão da fé. Porque quando a pessoa está revoltada, é porque ela acredita, ela crê naquilo que ela tem direito. É a pessoa que comprou a televisão, o aparelho de televisão, e chegou em casa, o aparelho não funciona. É a pessoa que comprou o seu automóvel, colocou na porta de casa, enquanto foi chamar a família para ver o automóvel, ladrão levou. Então ele fica revoltado, ele fica envergonhado, fica indignado por aquela situação. Então ele vai recorrer, ele vai buscar os seus direitos, ele vai na polícia, vai correr atrás. Roubaram o meu carro, eu quero saber, a chapa era essa, a placa era essa, a cor era assim, o modelo é esse, etc, etc, etc. Minha amiga, meu amigo, quando você tem direitos, você corre atrás deles e tem que correr com fé, não é? Por exemplo, você casou, você deu o melhor de si para o seu marido e o seu marido para você. Vocês dois construíram um patrimônio. Mas, em dado momento, seu marido abandona você e coloca outro no seu lugar. E aí, o que você vai fazer? Cruzar os braços? Não. Espera aí. O patrimônio que nós conquistamos juntos. Eu lutei com ele. E agora que nós vamos usufruir do patrimônio, ele coloca outra no meu lugar e eu fico chupando o dedo? Não, eu vou correr atrás, eu vou entrar na justiça, eu vou buscar os meus direitos. Porque você crê, você não aceita essa vergonha, você não aceita ser humilhada e fracassada por conta de uma injustiça. Então você corre atrás dos seus direitos
Isso é correr atrás da justiça. Então você verifica aqui nesse salmo de Davi, que ele começa dizendo, ele começa orando, dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, mas tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, quer dizer, a minha petição, a minha súplica. Ele estava recorrendo a Deus, porque ele mesmo não tinha condições de resolver o problema. Então ele recorreu a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, quer dizer, em outras palavras, Deus, através dele, fala, o Espírito Santo, através dele, fala assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Quer dizer, Deus se sente revoltado, porque ele fez o melhor, ele deu o melhor. Quando ele criou os céus e a terra, ele fez tudo perfeito. Ele não fez nada imperfeito. Mas toda a sua perfeição foi corrompida por conta da rebeldia do ser humano. Então, hoje, quando você vê um jovem, uma jovem perdida no vício, corrompida, vivendo na prostituição, quando uma pessoa manifesta a sua, digamos assim, a sua ingratidão por conta da vida não ser de acordo com o que ela gostaria, quando ela manifesta essa ingratidão, usando drogas, bebendo, etc, etc, ora bolas, ela está manifestando uma revolta não porque ela tem direitos, porque ela tem plantado aquilo que ela está colhendo. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Então nós não podemos ficar revoltados contra Deus porque estamos colhendo maus frutos hoje. Nós estamos colhendo maus frutos por conta daquilo que nós plantamos. Mas o que nós estamos nos referindo a respeito da revolta, da fé, é por conta dos direitos que nós temos. É por conta das nossas, do que nós temos semeado. Nós temos semeado fidelidade, nós temos semeado fé, nós temos semeado a nossa vida correta diante de Deus. Nós temos andado diante de Deus e diante dos homens de maneira correta, digna. E como que nós podemos receber, né, a injustiça? Como podemos tolerar a injustiça, as coisas ruins? Então nós buscamos em Deus, nós corremos atrás pela fé. Ó Deus, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está vendo que eu vivo uma vida correta, está tudo dentro dos conformes, mas está acontecendo isso. Por quê? Eu peço que o Senhor venha me ajudar, porque eu não sei o que fazer mais. Eu estou revoltado com essa situação, eu estou indignado com essa situação. Quer dizer, a pessoa manifesta a sua fé no altar de Deus e, obviamente, Deus desce para responder por conta da sua fé, por conta da manifestação, da expressão da sua fé, da sua convicção, da sua confiança nele. Aí, ele tem prazer em ouvir e atender a nossa oração. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar com Deus em seu favor. E, obviamente, quando nós estivermos falando, minha amiga, meu amigo, você também concorda comigo. E vamos juntos buscar os nossos direitos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e podemos ter uma tênue, uma vaga noção da tua indignidade, da tua revolta com respeito à tua glória, que neste mundo tem sido corrompida. Ó poderoso de Israel, nós sabemos o que significa isso, porque sofremos na pele
essa situação, porque temos crido nas tuas promessas, temos estado disciplinados na tua palavra, temos colocado a tua palavra como regra de comportamento neste mundo. E por conta disso, por conta da obediência à tua palavra, nós não aceitamos, por exemplo, a miséria, a falta de dinheiro, a falta de saúde, saúde precária. Nós não aceitamos, por conta da nossa fé em Ti, viver uma vida nos limites da desgraça. Nós não aceitamos não, meu Pai. Por isso nós chegamos diante de Ti e estamos nessa semana que se segue, a semana da revolta, querendo vivenciar a semana das respostas. Porque se o Senhor é conosco, então coisas grandes têm que acontecer no nosso meio. O Teu povo que está cego tem que ter os seus olhos abertos. O Teu povo que está surdo tem que ter os seus ouvidos atentos, abertos, para ouvir a Tua voz. O Teu povo, meu Deus, que tem comido o pão que o diabo tem amassado, tem que ser próspero, tem que ser abençoado, tem que manifestar a Tua glória, não sem problemas, porque o Senhor Jesus mesmo disse que aquele que deixar pai, mãe, filhos, aquele que deixar casas, terrenos, propriedades, por tua causa, pela causa dele, iria receber 100 vezes mais pais, filhos, mães, etc., casas, mas com perseguições. Essa é a realidade, com perseguições. Então nós não estamos te pedindo para o Senhor eliminar as perseguições, não. Nós estamos te pedindo que venha se cumprir as 100 casas, os 100 pais, o número de 100 mães, irmãos, filhos, etc, 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 etc. Nós queremos, meu Senhor, usufruir os nossos direitos. Porque quando estivermos velhos, nós não teremos condições de gozar do fruto do nosso trabalho. Nós não aceitamos isso. Nós não queremos ficar à mercê do curso deste mundo. Não, tem que haver uma diferença na vida do teu povo. Tem que haver uma mudança. E essa mudança não vem pela mão do governo, ou de amigos, de conhecidos, de favores. Não, é um direito que nos assiste. Então eu te peço, meu Pai, levante mulheres e homens de fé expressiva, fé que venha fazê-los tomar posse daquilo que tu tens prometido na tua palavra. Eu peço, meu Pai, levante no nosso meio pessoas que venham ser prósperas, pessoas ricas, abastadas, não para se perderem com a sua riqueza, mas para nos ajudar na construção do templo, meu Senhor, para ajudar-nos na pregação da tua palavra, para ajudar-nos na divulgação do evangelho, da salvação. Porque há muita gente, meu Senhor, neste mundo podre, há muita gente sincera, enganada, iludida, que está perdida por aí e está esperando apenas uma oportunidade. E nós, Senhor, sabemos que o Senhor quer lhes dar a oportunidade. Então, eu te peço, venha prosperar o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, venha prosperar este povo, fazê-lo rico, para que ele possa também se engajar nessa luta para a conquista de almas para o teu reino. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, seja essa criatura abençoada, seja essa criatura forte, saudável, curada, liberta, transformada, tenha suas mãos prósperas, sejam
todos os que nos ouvem abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, então nós estaremos essa semana, domingo agora é a Santa Consagração das mulheres. As mulheres, estaremos orando para consagrar as mulheres que têm levado desvantagem por conta do sofrimento que elas têm vivenciado. Nós estaremos orando para as mulheres. Você que tem sido humilhada, envergonhada, você que tem sido massacrada pelo marido, por o homem, sei lá quem for, nós estaremos orando por você este domingo. Estaremos orando, obviamente, para os homens, mas focando as mulheres, porque elas são as mais sacrificadas. E, na oportunidade, estaremos consagrando também os dizimistas. O dizimista é uma propriedade exclusiva de Deus. O dizimista é o próprio dízimo. Quando nós consagramos o dizimista, nós estamos consagrando o próprio dízimo. Porque quando você traz o dízimo, coloca no altar, na realidade você está colocando no altar a sua própria vida. Você é o dízimo. Você é o dízimo. E como tal, você tem direitos, privilégios. Porque você são as primícias de Deus. Você é a primícia de Deus, melhor dizendo. Você é a primícia de Deus. Você é o príncipe, você é a princesa de Deus. É o primeiro fruto de Deus. Você representa, tipifica Jesus. Então nós estaremos consagrando você dessa forma e reivindicando e cobrando de Deus o cumprimento das suas promessas. Porque ele disse, com respeito aos dizimistas e ofertantes fiéis: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Mas cadê essa bênção sem medida? Você tem visto a sua vida e visto que ela tem sido muito medíocre. Ela tem sido medida mesmo. Então você aceita isso? Não, você não aceita. Mas por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo com você? Para que você se revoltasse, minha amiga. Para que você manifestasse a fé que funciona. Não a fé religiosa, mas a fé, a expressão viva da fé. Então, neste domingo, nós estaremos falando sobre esse assunto e orando e consagrando você, tá bom? Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.